esse pedido para a Comissão de Direitos Humanos e nós podemos adotar medidas aqui para acelerar a tramitação do projeto de lei que o senhor se referiu. Passo a palavra agora ao doutor Ronan Figueiredo, que é defensor público do Distrito Federal e membro da Comissão de População em Situação de Rua da Associação Nacional de Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP, por até 5 minutos. Obrigado, deputado. Parabenizo pela iniciativa dessa audiência pública, assim como parabenizo também todos os demais deputados e deputadas que subscreveram esse pedido. Cumprimento meus colegas, minhas colegas de mesa, meus colegas e colegas que estão online também, as pessoas que nos assistem, as representações da sociedade civil, principalmente, o movimento da população em situação de rua. Bom, e reforçando o que foi dito, inclusive, pelo Marquinhos, a primeira grande violação é a pessoa estar em situação de rua, né? Por si, isso já é uma violação de direitos humanos grave. E também a invisibilidade completa em que esse setor da população é compreendido, né? A gente tem estudos e estimativas, mas dados concretos eles nos faltam e, portanto, falta, então, a concretude para basear políticas públicas efetivas, né, para a solução desse problema. Mas, segundo o IPEA, como já foi falado, cerca de 222 mil pessoas em situação de rua no Brasil. Isso dados de 2019, antes do agravamento da crise sanitária, que intensificou a crise econômica, a crise de trabalho, e levou ainda mais o empobrecimento da população, e é disso que a gente está falando. A população em situação de rua é um público que vive em situação de pobreza extrema. E o que falta, como foi falado pelo Marquinhos e agora também pelo Carlos, do Ministério dos Direitos Humanos, o principal direito que falta a essa população é a moradia. E, nesse ponto, a gente pontua que, com relação às recomendações 136, 137 e 138, que vão tratar sobre políticas públicas, o fomento de políticas públicas de acesso à moradia adequada, não houve qualquer avanço e, talvez, retrocessos, né? Como disse o senhor Carlos, que me antecedeu, a moradia, o direito à moradia, ele é tratado ainda num aspecto de financiarização. Ainda as políticas públicas que existem de acesso à moradia, elas não contemplam as pessoas em situação de rua, porque não significa que a pessoa inscrita, habilitada e contemplada com a moradia, que aquilo vai ser percebido como um direito, percebido como uma financiarização, ela vai ter que contratar uma linha de crédito num banco para poder acessar aquilo que a Constituição assegura que é um direito. Nesse ponto, a gente também chama atenção, deputado, e algo que tem preocupado as defensorias públicas no Brasil inteiro e a sociedade civil, a gente está chegando muito próximo do fim do prazo estabelecido para o impedimento de remoções de despejos forçados, de 30 de junho, pela DPF 828, que, baseando-se em orientações de direitos humanos, que, como bem já foi falado, despejo é violação de direitos humanos, remoção forçada é violação de direitos humanos, impediu que, pelo menos, durante o período da pandemia, essas remoções não acontecessem. E se a gente está falando de moradia, a gente está falando de moradia da maioria dessas pessoas, de moradias precárias, não moradias adequadas, mas que ainda assim impedem que essas pessoas fiquem ao relento. Segundo dados da campanha Despejo Zero, a gente tem hoje 142.385 famílias ameaçadas de despejo. Isso são em torno de 570 mil pessoas. 570 mil milhões de pessoas hoje estão ameaçadas de despejo no Brasil. Para onde elas vão? Dessas pessoas, 97.391 são crianças e 95.113 são idosos. E como foi reforço, não há qualquer política habitacional para as pessoas em situação de rua. O programa Moradia Primeiro, muito bem-vindo, e é uma demanda dos movimentos sociais, é uma demanda do povo da rua, mas ainda está num período ainda de implementação, que
que ele se efetive e vire um programa de fato, um programa de governo que efetiva os direitos fundamentais das pessoas em situação de rua. Outro ponto, concluindo, eu queria falar sobre retrocessos também com relação às violências institucionais e o combate, o enfrentamento às discriminações, deputado. A gente tem, aí nos pontos 38, 42, 70 e 98. Para citar de forma bem específica, a gente teve bem recentemente, no início de junho, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça muito importante, no recurso em habeas corpus 158.580, de relatoria do ministro Rogério Schietti. Ele traz que as polícias, as agências policiais, elas não podem realizar aquilo que convencionalmente se compreende como baculejo, né, que são as buscas pessoais, sem uma motivação fundamentada e objetiva. Hoje, isso vitimiza, com certeza, a maioria da população negra e, com certeza, a população em situação de rua, que em sua maioria, composta por pessoas negras. Apenas para título de informação, recentemente o Distrito Federal realizou um censo da população em situação de rua, pela Codeplan, Companhia de Planejamento do Distrito Federal. Estimou-se que 71,1% das pessoas em situação de rua no Distrito Federal, elas são pessoas negras, né, sendo 50% pardas e 20% pretas. 11% de indígena, 11,6% de indígena, e apenas 17,3% de pessoas brancas. Comparando com a própria população do Distrito Federal, 57% dessa população, segundo os dados da mesma Codeplan, se declaram negras, sendo 42% pardas e 11% pretas, né? Então, a desproporção de pessoas negras na rua é muito maior comparada à população. E aí, com base nessa decisão, a gente tem um embasamento judicial, inclusive, para diminuir essa violência institucional das pessoas negras e, com certeza, das pessoas em situação de rua. Só que, infelizmente, na recente reunião do Conselho Nacional dos secretários de Segurança Pública, dos secretários de todos os estados, esse assunto foi abordado a partir dessa decisão e a integralidade dos secretários de Segurança Pública do Brasil, dos 26 estados e do Distrito Federal, falaram que essa decisão não seria vinculante. Era uma base importante para redimensionar uma atuação das agências policiais. E ela foi ignorada. Então, esses dois pontos que eu coloquei aqui, tanto os riscos da DPF quanto essas decisões, a decisão recente do Conselho de Secretários de Segurança Pública demonstram retrocessos. São dados, deputado, apenas graves, né, de impacto muito grande às pessoas em situação de rua, mas que exemplificam bem a falta de atenção de políticas públicas efetivas para o enfrentamento às violações de direitos humanos desse setor da população. Agradeço pelo tempo. Obrigado. Eu que agradeço e aproveito a oportunidade para registrar que a deputada Natália Bonavides protocolou um projeto de lei de número 1501 de 2022, que versa sobre a vedação de despejos durante a pandemia, e em que pese nós temos tido uma redução das taxas de letalidade, sobretudo, há uma retomada dos casos diagnosticados de Covid. Isso dá base, inclusive, a um novo pedido de prorrogação que é feito ao ministro Barroso, acrescido da informação do protocolo desse pedido. Eu tenho lutado aqui, doutor Ronan, para que o presidente Arthur Lira constitua uma comissão especial, para que dê uma via rápida para a tramitação desse projeto, de modo a demonstrar que não aguardamos apenas uma decisão do Poder Judiciário. O Poder Legislativo pode e deve agir, como já agiu no outro momento. Faço referência aqui ao prazo vencendo agora, no próximo dia 30, de uma resolução liminar do ministro Barroso, que veda os despejos durante a pandemia Covid-19, que é uma matéria da mais absoluta relevância. Agradeço ao doutor Ronan e passo imediatamente a palavra para o doutor Renan Sotomayor, que é defensor público da União e terá participação remota por até 5 minutos, por favor. Doutor Renan? Boa tarde, presidente. Consegue me ouvir bem? Perfeitamente. Perfeito. Então, primeiramente, gostaria de parabenizar, presidente, pela recém-posse, né, na presidência dessa comissão tão fundamental, que é a Comissão de Direitos Humanos, que tem sido
muito importante em um momento que violações de direitos humanos são naturalizadas. Então, parabenizo e elogio também já a condução. Quando nós pensamos e refletimos sobre pessoas em situação de rua, foi muito falado, e aqui todos os companheiros de luta de direitos humanos, do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, do Movimento Nacional de População em Situação de Rua, nosso Darcy, Carlos Ricardo, do MMSDH e do CIAMP, o meu colega, defensor público do Distrito Federal, o Dr. Ronan, sobre essa invisibilidade. E aí, assim, só para ressaltar, minha imagem está um pouco nublada, mas eu acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Estou meio embaçado aqui para mim, acho que é a conexão, mas acho que vocês estão me ouvindo. Então, o que acontece? Quando a gente pensa, presidente e deputado federal Orlando Silva, em população em situação de rua, isso é muito explicitado, essa invisibilidade. Eu sempre falo que a invisibilidade é apenas para o campo de exercício de direitos fundamentais, porque no campo penal, como disse o Ronan agora, o baculejo, a população em situação de rua, ela é visível. Agora, para ter acesso a direitos, aí não. Infelizmente, a gente tem essa invisibilidade estrutural. Também foi falado da morte por frio, e eu sempre gosto de ressaltar uma frase que também o companheiro Tomás Mello, antropólogo do Em Rua, também grande lutador pelos direitos da população em situação de rua, fala: as pessoas não morrem de frio, as pessoas morrem por falta de política pública do nosso Estado, que é um Estado, infelizmente, estruturalmente racista, como toda a nossa sociedade. Então, as pessoas em situação de rua morrem por falta de políticas públicas. E a essa invisibilidade também é sempre bom ressaltar, eu estava consultando hoje o processo, o IBGE não computa pessoas em situação de rua no seu censo. É uma batalha histórica de todos os movimentos, da Pastoral do Povo da Rua e todos que lutam, o reconhecimento da dignidade das pessoas em situação de rua que devem ser computadas no censo. Como nós excluímos pessoas de um censo? E aí a Defensoria Pública da União, eu e meu colega Thales Arcos Verde, no Rio de Janeiro, ingressamos com uma ação civil pública. Num primeiro momento, teve uma sentença favorável da Justiça Federal do Rio de Janeiro para incluir as pessoas em situação de rua no censo. Infelizmente, essa sentença foi reformada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, mas já foi interposto recurso especial e atualmente está com o ministro Mauro Campbell como relator. Então, a gente espera que a Justiça dê uma decisão efetiva sobre a necessidade de inclusão das pessoas em situação de rua no censo. E aí, quando a gente fala sobre legislação, é muito triste perceber que não há um conjunto de legislações efetivas sobre as pessoas em situação de rua. Nesse sentido, a gente percebe um avanço muito importante. A gente tem o Decreto 7.053, que é sempre bom lembrar, de 2009, depois que fixa a política da população em situação de rua, e depois outros marcos normativos. Tem resoluções do CONANDA, tem uma resolução importante do Conselho Nacional, resolução 40 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e essa resolução 425 que a doutora Luciana Ortiz muito bem falou. Só que é preciso avançar, presidente, deputados, deputadas, todos que nos ouvem. É fundamental, e foi falado também pelo Carlos Ricardo, a aprovação do PL 5740 de 2016, que o deputado Nilton Tato propôs em 2016, e até hoje esse projeto de lei não saiu da Câmara. É fundamental, a gente precisa de um compromisso do Estado brasileiro. Hoje, a pandemia explicitou a violação de direitos humanos que as pessoas em situação de rua sofrem. É uma violação histórica e estrutural. Então, é fundamental a gente ter um arcabouço legislativo, garantindo orçamento para políticas para a população em situação de rua. Hoje, o Decreto 7.053, por exemplo, não faz menção efetiva de orçamento. E para implementar política pública, nós precisamos ter efetivamente orçamento. Então, é fundamental que todos os projetos de lei que tratam sobre população em situação de rua, eu trazendo aqui especificamente esse PL 5740, seja aprovado. E, finalizando e também reiterando a fala dos que me antecederam, a centralidade do papel da moradia. Não pode se falar sobre superação da situação de rua sem falar sobre uma política séria e efetiva de moradia para as pessoas em situação de rua.
A gente vai ter fala de vários outros especialistas também que eu gostaria de ouvir, então não vou estender meu tempo, já estou vendo que meu tempo acabou. Vai ter o professor André Dias também, do Polo de Cidadania, que vai trazer dados, e eu quero ouvir também todos e todas que estão aqui, então vou respeitar o meu tempo de 5 minutos e agradecendo muito, presidente, por essa oportunidade nesse espaço tão fundamental para a democracia brasileira. Muito obrigado, doutor Renan, pela sua contribuição. E passa a palavra à senhora Thaís Senra, do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, UNAIDS. A senhora tem até 5 minutos, por favor. Muito obrigada, deputado. Então, eu sou Thaís Senra, em nome da representante e diretora do UNAIDS no Brasil, doutora Cláudia Velasquez. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite do excelentíssimo deputado dessa comissão para participar dessa importante audiência pública com o tema de direitos da população em situação de rua. Quero também cumprimentar os meus colegas de mesa, aqueles que estão aqui presentes e também no online, que representam as mais diversas e fundamentais partes envolvidas para a reivindicação, a criação e a implementação e monitoramento das políticas públicas essenciais à promoção e proteção dos direitos das pessoas vivendo em situação de rua. Também estendo os meus cumprimentos a todas as pessoas que estão nos acompanhando de forma online. Então, a população em situação de rua, como a gente já escutou aqui muito bem, né, dos nossos colegas, é um grupo dos mais vulneráveis, né, e ele é um grupo populacional que está em crescimento. E, infelizmente, eles estão sendo deixados para trás. Segundo a Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua, lá de 2008, quase 30% dessa população, dentro dessa pesquisa, dos que foram entrevistados, falaram que tinha algum tipo de problema de saúde. E, quando falo em problema de saúde, eles relataram principalmente a hipertensão, a questão do HIV/AIDS, também questão visual, né? E como a gente vê também a prevalência da sífilis, do HIV e da tuberculose muito grande dentro dessa população, né? E ela é acima da média da população geral. Quando a gente fala especificamente de HIV, a prevalência de HIV na população geral no Brasil é de cerca de 0,4%. Dentro dessa pesquisa, eles chegaram a um número de 5,1% de prevalência de HIV dentro dessa população de pessoas em situação de rua, né? Somada essa questão da saúde em específico, é cotidiano na vivência dessas pessoas a insegurança alimentar, a questão da falta de moradia, condições precárias de higiene, abuso e violência, como bem falado aqui pelo colega que me antecedeu, o Renan, né? Eles são muitas vezes invisibilizados de acesso, mas em relação à violência, em relação ao estigma, em relação à discriminação, essa população não é invisível, eles são constantemente alvos de violações. Somado a isso também a questão da incipiência de dados e de análises que viabilizem e reconheçam a realidade dessas pessoas na heterogeneidade dessa população. E aí a gente fala em mulheres, crianças, idosos que estão em situação de rua e cada um com suas demandas específicas. A epidemia de AIDS e a mais recente pandemia da Covid-19 expuseram essas desigualdades como um grande combustível das epidemias. Então, a gente viu isso com a AIDS e a gente viu isso na Covid. Então, as desigualdades de acesso à testagem, a tratamento, a acompanhamento e também ao cuidado integral refletem e reforçam essas estratificações entre as pessoas e entre os grupos, criando barreiras para que essas pessoas mais vulneráveis fiquem cada vez mais distantes, principalmente dos serviços de saúde e dos serviços que ofertam esses direitos. A nova estratégia global para a AIDS de 2021 a 2026, que é do UNAIDS, junto com parceiros dos países, sociedade civil internacional, ela tem como foco acabar com as desigualdades para acabar com a AIDS, como ameaça pública até 2030. Acreditamos na implementação de um pacote abrangente, com respostas diferenciadas, que atendam às necessidades das pessoas e comunidades, e que sustentem a resposta ao HIV. Para isso, a gente encoraja as lideranças em todos os níveis, para que renovem o seu compromisso político de ação, que garantam também o engajamento nesses compromissos que eles estão assumindo, e também que possam catalisar as suas ações em conjunto. Estimulamos as parcerias com os diversos atores para que possam ser alinhados de forma estratégica e para que tenhamos resultados catalíticos
com o objetivo de incrementar essa resposta sinérgica, tanto ao HIV/AIDS também, como outras questões de saúde. Por fim, ressaltamos a extrema importância dos dados, da ciência, da pesquisa e da inovação em todas as áreas de resposta à AIDS e ao cuidado das pessoas em situação de rua, para informar, orientar e reduzir essas desigualdades de acesso e também ao desenvolvimento e ao acesso aos serviços dessas populações. Por fim, entendemos que as recomendações feitas no âmbito da RPU têm um papel de ensejar a discussão democrática para fortalecer as políticas públicas nacionais para as populações em situação de rua. O NAIDS, enquanto ator nesse processo, se coloca à disposição para colocar em prática ações de cooperação que visem melhorar a política e atender essas pessoas de extrema vulnerabilidade. Muito obrigada, deputado, pela oportunidade. Eu que agradeço, em nome da comissão, a participação da senhora Thaís Senra nessa audiência pública. Eu passo a palavra ao senhor Eduardo de Carvalho Mota, coordenador da Comissão Permanente de Direitos da População em Situação de Rua, do Conselho Nacional de Direitos Humanos. O senhor tem até 5 minutos. O senhor me ouve? Ouço. Me ouvem bem também? Muito obrigado, te ouvimos muito bem, diretamente da Câmara Municipal de Goiânia. Estado de Goiás. Seja bem-vindo. Uma série de questões. Saudações, nosso deputado Orlando Silva, né, presidente aí da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Saudações também pelo desafio, né, da resposta e o acompanhamento aí da revisão periódica universal, que não é tarefa fácil em meio à dificuldade de obter dados, notícias, fatos concretos a respeito da execução por parte do Estado brasileiro na contemplação aí dos direitos das diversas populações, em especial a população em situação de rua. Quero cumprimentar também aqui os companheiros que nos acompanham, como eu, de maneira virtual, aqueles que estão presenciais aí, e, sobretudo, companheiros e companheiras de luta pelos direitos da população em situação de rua, colegas na atuação junto ao Conselho Nacional de Direitos Humanos. Não vou me estender aqui no relato de questões que já foram aqui citadas e mencionadas por diversos companheiros, mas gostaria de apontar alguns dos elementos que têm chamado a atenção do Conselho Nacional de Direitos Humanos a partir da Comissão Permanente dos Direitos da População em Situação de Rua, daquilo que nos chega de denúncia, que nos chega de provocação, né? Uma questão que já foi assinalada aqui, mas que também chega com muita força ao Conselho, é a preocupação em relação à ampliação da população em situação de rua em todo o país. E, infelizmente, né, mesmo se tendo diversos indicativos, importantes indicativos da ampliação dessa população, a dificuldade de se obter dados, como já foi citado aqui também, do censo, de outros documentos mais formais que nos permitam um acompanhamento concreto aí desse aumento enquanto política pública, enquanto dados para o Estado brasileiro, né? Essa ampliação também, ela chama a atenção em relação ao risco da ampliação da população por conta dos despejos, que também já foi aqui mencionado, vou me estender nisso, né? Mas nos preocupa bastante, uma vez que a implementação dos despejos que se assinala traz para nós a possibilidade de que milhares de pessoas sejam jogadas à rua, né? Não haverá outro lugar para essas famílias que hoje, em habitação precária, uma vez despejados, que não a própria rua. Isso tem chamado muita atenção do Conselho. Há, de outro lado, um investimento insuficiente nas políticas públicas para que alcancem, de fato, a população em situação de rua, né? Espaços precários em número insuficiente em relação às vagas, em número insuficiente a quantidade de profissionais e recursos necessários para que, de fato, possam atender a população em situação de rua. O que foi mencionado, inclusive, pelo Renan, em relação a essa visibilidade e invisibilidade, né, da população em situação de rua, uma visibilidade muito concreta para as políticas de segurança pública, que violam direitos, que agridem a população em situação de rua, e uma invisibilidade muito importante também à luz das políticas públicas que devem atender essa população. Não só a política de assistência, né, mas, como já mencionado também aqui, a política de habitação, as políticas de saúde, as políticas
de garantia de acesso, seja ao sistema de justiça, como preconizado na Resolução 425 do Conselho Nacional de Justiça, ou da própria Resolução 040 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que não trazem, de certa forma, um acréscimo legislativo, porque não tem o poder de fazer isso. Mas elas congregam, elas reúnem toda a percepção daquilo que já consta do ordenamento jurídico brasileiro sobre o que é obrigação do Estado, em todos os seus entes, em relação à atenção à população em situação de rua. Chama atenção, nas denúncias que são apresentadas ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, um crescimento importante, né, de violações de direitos que vão desde violação moral, por assim dizer, né, quando o gestor de uma cidade diz que não quer saber da população lá no seu território, adota políticas de expulsão dessa população do seu território e, em praça pública, em meios públicos de comunicação, chamando de vagabundos, que a determinada cidade não deseja aquele tipo de gente no seu território. Né? Violência policial contundente, com a expulsão dessa população de territórios dentro da cidade. Então, sai de uma praça, vai para outra, daquela outra praça é expulso para outra região. A gente tem presenciado isso em São Paulo. As situações de arquitetura hostil presenciadas em todo o Brasil, né? E uma dimensão da não integração das políticas que precisam garantir o atendimento dessa população. Uma ausência total de diálogo, né, entre as políticas, que as poucas ainda que conseguem registrar algum resultado na atenção à população de rua, não conseguem estabelecer um diálogo em rede, seja com os demais atores que atuam nas políticas públicas, por dentro do Estado, ou mesmo das organizações da sociedade civil. Por fim, registrar que nessa ausência da responsabilidade do Estado, o que a gente tem presenciado muitas vezes, que chama atenção, como nos casos das emergências climáticas, quem de fato tem gerado um resultado mais consistente ao abrir as portas das suas igrejas, das suas comunidades, dos seus espaços, tem sido as organizações da sociedade civil e a população em geral, que se mobiliza, tendo inclusive ações mais efetivas na proteção dessa população em situação de rua do que o próprio Estado, que às vezes abre mão da própria tarefa até de coordenar esses esforços de proteção da população nos momentos emergenciais. Para não me alongar, quero aqui agradecer a oportunidade, a possibilidade não só da fala aqui nesse importante momento, mas do encontro com tantos companheiros de luta, de gente que defende dia a dia os direitos da população em situação de rua. Aqueles que passaram pela situação de rua, aqueles que se importam com a pauta e aqueles que entendem o seu papel institucional na realização dessa tarefa de promoção das políticas públicas em defesa da população em situação de rua. Agradeço muito a contribuição do Eduardo de Carvalho Mota e aproveito até a oportunidade, já que ele fez referência às dificuldades da arquitetura das cidades, que são adversas à população em situação de rua, agressivas, para registrar que eu encaminhei ontem à Comissão de Constituição e Justiça um relatório de um projeto de lei de iniciativa do senador Fabiano Contarato, que tramita, Eduardo, nesse momento na CCJ, e eu tenho o privilégio de ser o relator, e no dia de ontem eu protocolei o relatório, e ainda ontem falei com o padre Júlio Lancelotti para que façamos um mutirão em torno do presidente da CCJ para que ele possa pautar esse projeto e, quem sabe, possamos aprová-lo num prazo muito breve, humanizando um pouco as cidades do nosso Brasil. Passo a palavra por até 5 minutos ao professor André Luiz Freitas Dias, que é coordenador do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, da Universidade Federal de Minas Gerais. Um prazer vê-lo, professor. O senhor tem até 5 minutos, por favor. Boa tarde a todas, a todos. Vocês me ouvem bem? Perfeitamente bem, professor. Bem, primeiro eu cumprimento o deputado Orlando Silva, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Parabenizo por toda a trajetória, né, e também por estar nesse importantíssimo espaço e lugar, conforme muito bem destacado pelo doutor Renan.
Cumprimento também o conselheiro do CNJ, o doutor Mário Henrique Nunes, e a doutora Luciana Ortiz, o doutor Renan Sotomayor, grandes parceiros na luta por direitos humanos no Brasil, a Ivone, da Pastoral do Povo da Rua, que tem realizado trabalhos magníficos com a população, em especial aqui, se me permitem, aos amigos Darcy, né, em nome aí de todo o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, que sempre, né, com o seu brilhantismo, autonomia, centralidade, protagonismo, tem lutado tanto pelos direitos dessa população, e ao companheiro também aqui, em nome, né, de outros parceiros, ao Marquinhos, também do movimento de meninos e meninas de rua. Bem, eu gostaria de falar aqui muito rapidamente, eu acho que eu fui muito contemplado com todas as falas que me antecederam, mas eu queria aqui destacar, né, no meu lugar de fala, enquanto professor e pesquisador extensionista da UFMG e coordenador do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua, nós temos trabalhado com uma infinidade de dados, né, tentando amplificar ainda mais as vozes e a compreensão acerca, né, do fenômeno da população em situação de rua no Brasil. Eu queria destacar especificamente aqui um ponto que tem nos preocupado muito, deputado, que é a situação do CAD único no Brasil, conforme já muito bem destacado pela doutora Luciana Ortiz. O CAD único, como bem sabemos, né, especificamente para a população em situação de rua, ele passou a registrar dados, né, a partir do ano de 2012, a partir de uma histórica, né, e grande conquista dos movimentos sociais, né, que foram excluídos. A população em situação de rua foi excluída, mais uma vez, né, conforme o doutor Renan muito bem destacou, do censo da população, do censo, né, do IBGE em 2010, e aí, a partir de muita luta, muita conquista com a presidenta Dilma, houve, né, um registro sistemático da população em situação de rua, passou-se, né, a ter no CAD único, né, configurando-se, então, o mais importante instrumento de visualização e compreensão do fenômeno da população em situação de rua no nosso país e acesso à cidadania. Mais que uma base de dados, né, que permitiu um elevado contingente da população em situação de rua fosse oficialmente reconhecido no país, e aqui, só trazendo dados para vocês, em 2012, né, a população em situação de rua registrada no CAD único era de 12.775 pessoas somente, né, e no ano de 2020, que foi um ano de maior registro da população em situação de rua no sistema e de início da Covid-19 em todo o mundo e no Brasil, nós tivemos em 2020 o registro de 194.824 pessoas em situação de rua no CAD único, né? O CAD único, ele tem possibilitado o acesso de pessoas e famílias, e aqui lembrando também com dados, né, na média nacional, 91% da população em situação de rua no Brasil vive em condições de extrema pobreza, né? E essas pessoas, a partir do CAD único, elas têm conseguido ter acesso aos programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, o BPC e tantos outros. De acordo com os dados que temos produzido, né, no Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, plataforma de direitos humanos do programa Polos de Cidadania da UFMG, contudo, no ano de 2021, em plena pandemia, crises sanitária e humanitária, vejam bem, deputado Orlando, somente 36,89% dos municípios brasileiros, ou seja, 2.055 municípios no país, apresentaram no CAD único registros com a população em situação de rua. Somente 36,89% dos municípios. De acordo com o Ministério da Cidadania, o CAD único acusou uma redução de 2020, né, onde atingiu 194.824 registros da população em situação de rua para apenas 180.057 pessoas em situação de rua em 2021. Uma redução
deputado, de mais de 36 mil pessoas no sistema, mais uma vez, em plena pandemia no nosso país. Sem falar nas inúmeras pessoas que nunca tiveram acesso ao CadÚnico no nosso país. Segundo estimativas que nós temos produzido no Observatório, em março de 2020, 33% da população em situação de rua encontravam-se fora do CadÚnico no Brasil. Em dezembro de 2021, 2 anos após a pandemia, né, só para vocês terem ideia, alguns municípios, na média nacional, essa porcentagem de pessoas excluídas do CadÚnico saltou para 45%, chegando, em alguns municípios, a mais de 50% de pessoas em situação de rua excluídas dessa importantíssima base de dados, mais uma vez, que possibilita ou possibilitaria a essas pessoas acesso ao Bolsa Família e outros benefícios sociais no país. Para finalizar, deputado, por conta do tempo, no Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua da UFMG, entendemos que o CadÚnico ele é uma conquista do movimento da população em situação de rua e de toda a sociedade brasileira e precisa ser urgentemente fortalecido junto a essas pessoas enquanto um direito fundamental assegurado por leis em nosso país. Né? E o Observatório Brasileiro da UFMG, de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua da UFMG, está empenhado a contribuir com essa luta. Sem o fortalecimento do CadÚnico, nós não temos dúvida, não será possível a adequada elaboração, implantação, monitoramento e avaliação de políticas públicas com a população em situação de rua no Brasil, em especial de políticas públicas estruturantes, como as políticas de moradia, tão bem destacadas, né, por todos aqui que me antecederam, inclusive pelo deputado Paulo Teixeira, a quem eu também cumprimento. Então, essas são a minha fala aqui, deputado. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer o convite, a confiança, a atenção e comunicar a todas e todos aqui que, em julho desse ano, agora, nós estamos lançando o site, né, do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, com uma infinidade de dados que poderá e deverá ser acessada por toda a sociedade brasileira e por aqueles, né, que se preocupam com a efetivação de direitos da população em situação de rua no nosso país. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor André, a sua contribuição e as suas palavras gentis. Passo a palavra agora, por até 5 minutos, à nossa educadora, a querida Ivone Maria Peraça. Me ouve, Ivone? A Ivone caiu o link dela. Passo, então, a palavra ao defensor público do Estado do Paraná, o doutor Antônio Vitor Barbosa de Almeida. O senhor me ouve? Ouço. Por favor, o senhor tem até 5 minutos. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço. Me ouvem? Conseguem me ouvir? Perfeitamente. Perfeito. Bom dia a todas, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes e que nos acompanham também pelas redes. Especialmente cumprimento todas as pessoas e companheiros de luta aqui na pessoa do deputado Orlando Silva. Agradeço a sensibilidade da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, especialmente do Observatório da RPU, para o tema da população em situação de rua. E aqui eu registro também o agradecimento à doutora Mariana Lacerda, com quem conversei sobre a importância da realização dessa audiência e parabenizo todos os envolvidos aqui. Minha fala vai no sentido um pouco mais técnico para pontuar como síntese as principais violações das recomendações construídas ao longo dos ciclos da revisão periódica universal, especialmente esses 3 ciclos que já tivemos, e gostaria que, para além das recomendações constantes na pauta de hoje, dos trabalhos, a gente se atentasse também para algumas outras recomendações que estão intimamente imbrincadas e relacionadas também com as violações da população em situação de rua, né? A gente verifica aqui, né, que foi repisado pelos companheiros, uma completa ausência de dados demográficos mais robustos sobre essa população, né, o que caracteriza um apagamento dessas pessoas
para a construção de políticas públicas efetivas para a superação da situação de vulnerabilidade, né? Vemos também a ausência de novas políticas de combate à fome. Ao contrário, podemos verificar também nas atuações pelas defensorias públicas no Brasil, registros de projetos de leis locais que, pasmem, buscavam vedar a doação de alimentos à população em situação de rua sob pena de multa, e outras medidas administrativas que dificultavam o acesso à alimentação, enquanto os recursos provenientes do governo federal não foram suficientes para afastar a reinserção do Brasil no mapa da fome, né? As defensorias públicas de São Paulo e Paraná, por exemplo, tiveram que adotar medidas judiciais para tentar viabilizar acesso a alimento e água para a população em situação de rua. É evidente que o Brasil não está atendendo a uma série de recomendações expedidas no decorrer da RPU, especialmente aquelas que dizem respeito ao combate à pobreza e à vedação aos retrocessos. Nesse sentido, gostaria de destacar a violação à recomendação 50 e 143, né, a qual aponta a importância de manutenção de políticas que promovam a redução da pobreza, né? Verificamos também um descumprimento das recomendações que dizem respeito ao acesso à moradia digna, como já destacado aqui. A ausência de políticas habitacionais adequadas à população em situação de rua acaba por inviabilizar o acesso a outros direitos humanos. O poder público permanece focando o uso reiterado de equipamentos de acolhimento provisório, como os antigos albergues, hotéis sociais, repúblicas que não garantem uma proteção habitacional permanente, né? Nessa perspectiva, temos violação às recomendações 136 e 137. Quanto à saúde, a situação também é grave. Verifica-se uma baixa adesão dos municípios ao serviço de consultório na rua e, principalmente durante a pandemia, a gente também teve aí um número de vacinas destinadas à população em situação de rua em número inferior às estimativas, inclusive, do próprio IPEA. Aí o que a gente verifica uma violação às recomendações 152 e 153 e também 147 já da RPU. Também é preciso dizer que as pessoas em situação de rua, em razão da completa ausência de proteção habitacional, estão mais suscetíveis às violências urbanas. Em 2019, o Ministério da Saúde apresentou dados de que até 2017, 17.386 pessoas em situação de rua foram vítimas de violência. Essa realidade demonstra a violação à recomendação 38, que versa sobre iniciativa e estratégias para combater a discriminação e promover a inclusão das pessoas vulneráveis. É preciso registrar também que diversas cidades do país, agentes públicos retiram pertences pessoais das pessoas em situação de rua, tais como cobertores, colchões, documentos, entre outros, o que incrementa as condições para o ocasionamento de mortes em tempos de frio e queda de temperaturas. Dessas condutas que a gente pode verificar e verificamos ao longo da atuação das defensorias públicas, vemos um descumprimento das recomendações 139, 50, 136, 63, 137, 147, 144, 38, 59 e recomendação 235. Sobre crianças e adolescentes em situação de rua, o quadro também é alarmante, sendo que durante a pandemia a situação de vulnerabilidade aumentou, violando outras inúmeras recomendações da RPU também. Por fim, gostaria de pontuar rapidamente dois aspectos que também precisamos registrar, que é a violação às mulheres em situação de rua, que na grande maioria das vezes são apartadas de seus filhos em razão da grave situação de vulnerabilização social. Ponto que foi registrado no relatório sobre situação dos direitos humanos do Brasil em 2021, pela CID, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, violando as recomendações 158, 187, 201 e 212. Por fim, registro também que o Estado brasileiro tem adotado uma política de priorização de comunidades terapêuticas, especialmente a partir de 2018, em detrimento da RAPS, sendo que há graves relatos de violações de direitos humanos nessas comunidades. Também no relatório da CID sobre a situação de direitos humanos do Brasil, foram apontadas violações como internamentos forçados, administração arbitrária de medicamentos, trabalhos forçados, violações à liberdade religiosa, dentre outros. Por que cito isso? Porque, infelizmente, a população em situação de rua é um alvo fácil para a destinação desses serviços dessas comunidades. E temos aí as violações, as recomendações 152, 153, 155 e 156. Portanto, o que a gente verifica é que um único grupo social vulnerabilizado ostenta de forma grave, transversal e multidimensional as principais violações de direitos humanos no Brasil. Violações essas que foram potencializadas durante a pandemia da Covid-19.
São essas considerações que eu gostaria de pontuar e complementar aqui na fala dos companheiros. Agradeço a atenção dedicada ao tema, peço desculpas por eventual tempo excedido e me coloco à disposição aí para maiores esclarecimentos. Muito obrigado. Eu que agradeço ao doutor Antônio Vitor. E na repescagem agora, quero saber se meu amigo Darcy está presente, que é do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Se me ouve, Darcy? Darcy? Darcy, você está aí na Rua Pedroso ou não? Tem um centro de acolhimento em São Paulo, no Viaduto Pedroso, perto da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Imagino que ele esteja por lá. Ainda assim, a internet está ruim aí, né? No Bexiga. Darcy, eu consulto se a educadora Ivone Maria Peraça nos ouve. Alô, Ivone? Darcy, amigo, eu vou fazer uma audiência pública só com você em São Paulo, tá bom? Vou te contrair com toda alegria para te dar um abraço. O Darcy é uma liderança muito importante em São Paulo. Eu vivo numa cidade, a cidade de São Paulo, que nos últimos 10 anos consta que houve um crescimento de 4 vezes da população em situação de rua. São números impressionantes. A minha rotina, da minha residência anterior, que era no bairro da Aclimação até o centro da cidade, era para passar no bairro do Glicério, que concentra uma quantidade impressionante de população em situação de rua. E nós percebemos a mudança, inclusive, de perfil dessa população ao longo do tempo. Famílias inteiras. Você percebe, inclusive, resquícios de utensílios, de mobília, de alguém que já teve uma casa algum dia. Então, eu participo dessa audiência pública muito tocado, porque sei da dimensão que tem. Quando assumi a presidência dessa comissão, no ato de posse que fizemos lá com São Francisco, inclusive apresentei a situação da população de rua e políticas públicas para enfrentar as dificuldades como um dos eixos de trabalho dessa comissão. Tenho muito orgulho de relatar o projeto do senador Contarato, que eu considero bastante importante para humanizar as nossas cidades com o olhar dessa população. E eu quero, portanto, encerrar essa audiência pública, agradecer a cada uma que deu contribuições. Quero pedir que cada um dos que ofereceram contribuições, se puderem sistematizar, oferecer na forma de agenda legislativa, de agenda, de controle de agenda do Poder Executivo, que assim o façam, e essa comissão estará vigilante. Agradeço, portanto, a contribuição de todos. Rogo que o CNJ possa estar conosco nos próximos dias, para que nós possamos fazer um debate acerca de medidas no âmbito legislativo, no âmbito do Poder Judiciário, e agradeço a presença de todos que aqui contribuíram. Como falou o professor Antônio Vitor, tratamos de uma população, de um grupo populacional que concentra, talvez, das principais violações de direitos humanos, porque atravessa esse grupo todas as demais violações, além, evidentemente, da negação de acesso a um teto, a uma moradia. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente audiência pública, antes convocando para as seguintes reuniões. 1. Audiência pública sobre impactos da tese do marco temporal na vida dos povos indígenas, que ocorrerá nesta quinta-feira, 23 de junho, às 10 horas, neste plenário 9. 2. Audiência pública sobre a divulgação da cartilha Lei Menino Bernardo, que trata da educação de crianças e adolescentes sem violência, conforme determina a Lei Federal 3010 de 2014, que ocorrerá nesta quinta-feira, 23 de junho, às 14 horas, também aqui no plenário 9. Declaro encerrada a presente sessão.